Graça e paz, irmãos e irmãs. A minha oração nesta manhã é para que Deus ilumine os nossos olhos e dilatem as nossas percepções e que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, sopre em cada um de nós a revelação da pessoa de Cristo, a revelação do Evangelho, a revelação da salvação de Deus. O estudo desta manhã tem o intuito de discernir o que é salvação de Deus, do proselitismo religioso e do igrejismo. Igrejismo quer dizer pessoas que frequentam igrejas, mas não têm regeneração, não foram regeneradas. Vamos fazer isto com amor e com o propósito de ajudar aquelas pessoas que querem ser salvas, que não querem ser apenas frequentadoras de igrejas, ativistas religiosas, sem a vida de Deus nelas. Irmãos, os métodos equivocados e alguns deles com más intenções utilizados pelo cristianismo nesses últimos 150 anos produziram nas igrejas uma engenharia da mentira e um engano religioso muito grande. E o momento atual está ainda pior. Há uma bagunça muito grande. Provérbios, capítulo 29, o verso 18. Vamos ouvir essa leitura. Não havendo profecia, o povo perece, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Não havendo profecia, o povo perece. A outra versão diz: o povo se corrompe. Tem uma outra versão que diz assim: onde não há revelação. A palavra revelação substitui a palavra profecia. Onde não há revelação divina, revelação de Deus, revelação do Evangelho, revelação da obra da cruz, da própria pessoa de Deus. Onde não há revelação divina, o povo se desvia. Uma tradução ainda mais original seria: não havendo visão, o povo se corrompe. Visão de Cristo, irmãos. Visão de Cristo, visão do Evangelho pela palavra de Deus. Visão do propósito de Deus. A visão do Evangelho que liberta e salva verdadeiramente e totalmente. A palavra se corrompe, que aparece nesse texto, essa palavra significa desalinhar, deslocar, sair da linha
desviar do alvo. Então, irmãos, o sentido desta palavra corrompe aqui, no texto de Provérbios, tem esse sentido. Uma igreja que saiu da linha, que saiu da sintonia com Cristo, que desviou para o lado. Uma igreja que perdeu a sintonia com Cristo, a sintonia com o Evangelho, que não está alinhada com Cristo, com o Evangelho, com a palavra. Essa igreja não pode ser outra coisa senão uma bagunça, uma confusão, um caos religioso total. A igreja que deveria ser coluna da verdade, virou um sistema de enganação. Uma igreja atolada em uma experiência falsa totalmente. Irmãos, eu não quero, para mim, um cristianismo de adesões rápidas e superficiais e cheias de promessas materiais e terrenas. Eu não quero uma salvação que deixe o homem atolado no pecado e neste mar de religião inútil e maléfica. Eu não quero um cristianismo que as pessoas enriquecem à custa da mensagem que pregam. Irmãos, nós somos chamados para beber o cálice de Cristo, ou seja, para morrermos com Cristo, morrermos para o pecado, para que Ele viva em nós a sua vida e manifeste a sua vida em nós. Eu quero um evangelho, irmãos, que me inspire a dizer como Paulo: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que me inspire a dizer o seguinte: mas em nada tenho a minha vida por preciosa para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. De ninguém, isso aqui é importante, irmãos, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Estou pronto para morrer fisicamente, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, se for preciso. Eu estava examinando algumas informações, alguns dados do IBGE sobre a população evangélica no Brasil. O IBGE revelou que a religião evangélica, porque quando se desvia do Evangelho, vira religião mesmo, foi a que mais cresceu nesses últimos anos no Brasil. Se fala em 35 milhões de pessoas. Isto tem sido comemorado no meio evangélico. Estão eufóricos, desfilando aos milhares nas grandes cidades. São cortejados por políticos e cortejam também alianças de poder. Afinal de contas, ostentam uma população de 35 milhões. Qual político que não é mexido com isso? Quando eu estava examinando essas informações do IBGE, uma passagem das Escrituras me veio à mente, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta manhã. Mateus, capítulo 3, eu mesmo vou fazer essa leitura inicialmente.
Mateus, capítulo 3. Eu vou ler a partir do verso 7 até o 11. E depois eu vou ler Lucas 3, versos 7 e 8, falando do mesmo episódio. Então vamos primeiro ler Mateus 3, verso 7. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Agora, Lucas, capítulo 3, versículo 7. Dizia, pois, João à multidão. Por que eu estou lendo agora Lucas? Para mostrar aos irmãos que o assunto não envolve apenas os fariseus e os saduceus, mas a todos, porque Lucas diz: dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele. O que João dizia? Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Os irmãos e irmãs estão percebendo a gravidade do assunto? Parece até que João Batista era mal educado, grosso. O povo vinha confessando superficialmente seus pecados, pedindo batismo, ao invés de dar aleluia, porque agora o movimento cresce, a igreja enche. João olha para a multidão e diz: cobras, raça de víboras. Ele chama de raça de víboras. Que coisa forte, irmãos. Ele usa uma terminologia para designar a natureza pecaminosa daquelas pessoas. E o termo é raça de víboras. Essa multidão estava eufórica, provavelmente confessando seus pecados e pedindo para ser batizada. Irmãos, esse acontecimento
visto não pela ótica do Evangelho, por alguém que estivesse observando de fora, esse alguém iria gritar aleluia, graças a Deus, aleluia, avivamento, todo mundo está aceitando. Visto por alguém que não está olhando do ponto de vista da palavra, com os olhos do Evangelho, com os olhos de Deus. Mas João Batista não caiu na esparrela da multidão, de onde vem a indução de vocês. João pergunta ao povo: de onde vem esse ensino? De onde vem essa profissão de fé de fachada de vocês? Vocês estão pensando que uma profissão de fé de fachada vai dobrar a Deus? Vocês estão querendo enganar a Deus? Vocês estão querendo trapacear comigo? Que loucura é essa? Nem a mim vocês conseguem enganar, quanto mais aquele que João disse que é mais poderoso do que eu, aquele que é Deus. Vocês estão pensando que por causa de uma confissão superficial de pecados e um pedido de batismo, vocês vão escapar da ira futura? Ira futura aqui é o inferno mesmo. Os irmãos estão percebendo a gravidade e a seriedade da situação? Gostaria de analisar com os irmãos pelo menos 3 questões nesta passagem que foi lida. Primeira coisa que temos que compreender é que João Batista identificou a natureza pecaminosa daquelas pessoas chamadas por ele de raça de víboras. Mateus, capítulo 12, verso 34. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Aqui, nesse texto, é o próprio Jesus dizendo: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Mateus, capítulo 23, o verso 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Texto forte, palavras severas. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Verso 36, na sequência aí de Mateus 23. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. A palavra que me interessa no momento
é esta expressão, esta geração que Jesus se refere. Irmãos, a palavra raça e geração tem o mesmo sentido e significado. Significa parentesco, característica, significa natureza, significa, irmãos, aquilo que vem com o nascimento. Tanto João Batista como Jesus estão dizendo o seguinte: vocês são uma geração de cobras, vocês são filhotes de cobras, vocês têm as características das serpentes, vocês têm a natureza venenosa das víboras. João, capítulo 8, verso 44. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus não está usando linguagem figurada. Jesus não está exagerando. Jesus está dizendo aí nesse verso exatamente dessa raça, dessa característica, dessa genética da serpente que ficou no homem após a queda no pecado. Antes de alguém ficar nervoso comigo, deixa-me dizer uma coisa: não sou eu que estou comparando ninguém com cobras. É a palavra de Deus, é Jesus mesmo. Jesus nos comparou, irmãos, enquanto pecadores, com víboras, e não com animais dóceis, mansos e não venenosos. Apocalipse, capítulo 12, verso 9. Vamos investigar um pouquinho a história da serpente. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Capítulo 20, verso 2 de Apocalipse. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Satanás tem esse título na palavra de Deus. Ele é chamado de antiga serpente. Parece, irmãos, que Satanás, a antiga serpente, dirigiu aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, na forma de serpente, e teria introduzido neles a natureza de víbora, isto é, a natureza pecaminosa e maléfica do ser humano. Essa natureza é produtora de pecados, ela é fábrica e os pecados a produção, ela é a fonte de todo pecado, irmãos. A condenação, preste atenção no que vou dizer agora, a condenação de Deus não é necessariamente sobre os pecados.
A condenação de Deus é sobre a pessoa portadora dessa velha natureza, é sobre o pecador. E a salvação de Deus, irmãos, é dessa natureza pecaminosa. A salvação de Deus é dessa natureza perversa. Todos nascem com essa natureza. Por isso que todos estão perdidos e são candidatos ao inferno. Alguém poderá dizer: o que eu fiz? Você não fez nada. Já nasceu feito. Você já nasceu com esta natureza de serpente, venenosa, pecaminosa, condenada. Irmãos, com esta natureza que nascemos, é impossível alcançar o reino de Deus. Mas Deus tem uma proposta para salvar o pecador. Irmãos e irmãs, Deus tem uma proposta maravilhosa para nos salvar da nossa velha natureza, condenada ao inferno. Efésios, capítulo 4, verso 22 e 24. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Viram a proposta de Deus? Eu vou ler aqui em uma outra versão. Desfaçam-se dessa velha e má natureza. Desfaçam-se. Essa é a proposta de Deus. Desfaçam-se dessa velha e má natureza, cheia de imoralidade e engano, e revistam-se da nova natureza, que é santa e justa. Romanos, capítulo 6, versículo 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Velho homem que Jesus crucificou com ele na cruz, velho homem é a velha natureza. Porque sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, para que fosse destruída, Estou enfatizando para você perceber que o propósito de Deus é destruir essa velha natureza. E assim não fôssemos mais escravos do pecado. Irmãos, na cruz, Cristo fez a destruição da nossa velha natureza. E na ressurreição, porque Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo, internalizando em nós a nova natureza, a natureza divina, a natureza de Cristo. 2 Pedro, capítulo 1, verso 4. Pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas,
para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Que coisa gostosa, maravilhosa! É o Evangelho, pelas quais Ele nos tem dado, é graça, irmãos, é graça, nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas, preste atenção agora, fiqueis, não é que ficará depois no futuro, não, fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção. Deus nos tem dado de sua natureza divina para salvar-nos da podridão deste mundo. A podridão deste mundo é a natureza pecaminosa do homem. Aqui Pedro está falando, irmãos, que nós escapamos da velha natureza que produz a corrupção do mundo. Nós escapamos. Você escapou? A proposta do Evangelho é salvar o pecador pela mudança da sua natureza. Ele troca, irmãos, a nossa natureza. Só Deus pode trocar a nossa natureza. E para Deus trocar a nossa natureza, o pecador precisa morrer. Foi para fazer morrer essa natureza pecaminosa que Cristo nos atraiu para o seu corpo naquela cruz, irmãos. Ali Ele nos fez morrer. Ali Ele fez morrer a nossa velha natureza. Uma vez morta, a nossa natureza é substituída pela natureza e vida de Cristo. Cristo vive em nós. Cristo vive em nós a sua vida, irmãos. Cristo vive em nós a sua natureza. Ele vive em nós o seu caráter. Ele vive em nós tudo aquilo que Ele é. Outra coisa que quero destacar é o seguinte: muita gente pensa que vai entrar no reino de Deus sem a troca da sua natureza. Pensa que basta viver confessando os seus pecados. Confessa hoje, depois peca mais e confessa mais, e assim é o seu falso cristianismo. O texto diz assim: e vendo ele, está falando de João Batista, e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou? Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Mateus capítulo 3, o versículo 7. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Lucas capítulo 3, verso 7. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Mateus capítulo 23, verso 33. Aqui tem duas questões, uma levantada por João Batista e outra por Jesus. Quem ensinou vocês? João Batista está levantando esta questão. Quem
ensinou vocês? Quem induziu vocês? Quem está enganando vocês? É o ensino, irmãos, que não precisa morrer para renascer. Quem que está ensinando isso? Quem está por trás disso? É o ensino, irmãos, que não precisa Deus trocar a natureza agora. Não precisa Deus trocar a natureza agora. Depois Ele troca. É o ensino que pensa que basta confessar os pecados e ser batizado e ingressar em uma igreja, em um grupo. De onde vem esse ensino? Que indução é essa? Alguém poderá dizer: eu já confessei meus pecados, eu já confessei meus pecados, já me batizei, agora está tudo certo. Eu pergunto então, e a natureza já morreu? Já foi cortada pela raiz? A obra da cruz já cortou essa velha natureza em você? Irmãos, não basta confessar pecados cometidos e batizar. Se bastasse, João Batista teria dado boas-vindas para eles. É preciso morrer com Cristo para o pecado e para ter uma nova natureza. Irmãos, a igreja primitiva pregava o novo nascimento, pregava isso. Atos capítulo 2, versículo 40. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Salvai-vos desta geração perversa. E não era só uma mensagem ocasional, não, irmãos. O texto diz que com muitas outras palavras, em muitas outras oportunidades, eles pregavam: salvai-vos desta geração perversa. Salvar-nos desta geração perversa é cada pessoa livrar-se da sua própria natureza. A outra questão levantada por João e por Jesus é que só tem um jeito de escapar do inferno. Irmãos e irmãs, a coisa é séria. Para João Batista e para Jesus, só tem um jeito de escapar do inferno. É ser liberto dessa velha natureza. É sendo liberto, irmãos, dessa velha natureza. É o único jeito. É Deus nos crucificar com Cristo, trocando a nossa velha natureza, colocando em nós a sua nova natureza, a sua vida. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras. Preste atenção. Quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Vocês estão pensando que vão escapar do inferno só porque estão confessando pecados? Estão se batizando? Não, só tem um jeito. É ficando livre dessa natureza de víbora. Com essa natureza não tem salvação para ninguém, irmãos. Eu não pergunto se você é líder importante, a que igreja você pertence e que nível de ativismo religioso é o seu. Eu pergunto se a sua natureza já foi trocada,
se a sua vida já foi substituída, se você já morreu e ressuscitou com Cristo, se você já nasceu de novo, se você já deixou o pecado. Mateus capítulo 3, Mateus capítulo 3, verso 12. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Você não acha isso sério? Você não acha isso da maior gravidade? Esse fogo que nunca se apaga, queimará a palha, ele queimará a palha, o resíduo, a moinha. O Salmo 1 não precisa ser lido agora. Identifica os ímpios como a palha, como a moinha. Ele queimará a palha, o resíduo, os ímpios. Irmãos, o que não for trigo, o que não for o pão da vida, o que não for a vida de Cristo, vai queimar com fogo que nunca se apaga. E por último, o Evangelho é uma mensagem honesta, radical e regeneradora. O Evangelho é uma mensagem honesta, radical e regeneradora. Não é uma mensagem corrupta, comprável, negociável, conveniente e conivente com o pecado. O Evangelho não deixa por menos, não engana ninguém. João Batista e também Jesus não estava de olho em números, não interessava para ele multidões, mas apenas regenerados de fato. Ele estava interessado na libertação verdadeira das pessoas. Não era fácil, irmãos, ouvir João Batista e Jesus também. Não mudou a mensagem para ganhar adeptos e encher igrejas. Não fazia promessas irresponsáveis para engabelar os incautos. O Evangelho não faz paliativos com doenças graves. Não abusa das pessoas. O que nós queremos aqui, irmãos? O que nós queremos aqui? Queremos que as pessoas sejam libertas e salvas do pecado e que descubram a excelência do Evangelho, da nossa morte e ressurreição com Cristo, e que sigam a Cristo pela maravilha de pessoa que Ele é, e descubram que Cristo é o nosso tudo, na dor ou na saúde, na fartura ou na privação, ou em qualquer situação. O Evangelho, irmãos, faz a revolução na vida da gente. O Evangelho faz a revolução na vida da gente. Mateus 3, o verso 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento.
Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Arrependimento, metanoia, tem o mesmo sentido de regeneração. Significa, irmãos, mudança radical da mente, mudança de vida e de modo de viver. É uma mudança que ocorre por meio da nossa morte e ressurreição com Cristo. Mateus 3, o verso 2. O verso 2. E dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. Não é do que fazemos, irmãos, mas do que somos. Somos pecadores por natureza. Não é arrependimento de pecados, como o povo estava pensando, mas do que somos. Se arrepender de pecados, a pessoa se arrepende, mas não está na possibilidade da pessoa se arrepender do que ela é. Mas o Evangelho, irmãos, produz esse arrependimento em nós. Quando uma pessoa descobre que precisa morrer, ela já está madura no seu arrependimento. Quando a pessoa aceita a sua morte com Cristo na cruz, ela já se arrependeu, se confessou e se sentenciou. Arrependimento não é fricote religioso, não é sentimentalismo, é mudança mesmo, é mudança básica, é mudança radical, de dentro para fora, operada pelo Evangelho em nós. Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento. O fruto do arrependimento, o fruto do Evangelho em nós é a vida de Cristo, é a beleza e a excelência de Cristo em nós, é o caráter de Deus em nós, é o fruto de Cristo em nós e através de nós. Tem muitos pastores e religiosos importantes gritando o que o mundo tem que fazer e não fazer. Eu não estou aqui para corrigir os pecadores e salvar o mundo que Deus vai queimar. Eu estou aqui para pregar o Evangelho e mostrar que Deus quer nos salvar de nós mesmos, da nossa natureza. Lá naquela cruz, Cristo atraiu todos para Ele mesmo, e ali Ele morreu com todos nós, fazendo a destruição da velha natureza. E na ressurreição, Ele vem viver naquele que creu, a sua vida, a sua natureza, o seu caráter. Isso muda a vida de qualquer pecador. Mudou a minha, mudou a vida de vocês e muda a vida de qualquer um que crer. E pode mudar a vida daquele ou daquela que ouvir esta mensagem. Amém, irmãos?